Toda grande história precisa saber a hora de parar. Parece simples, mas na verdade é uma das tarefas mais difíceis que existem. Quando uma série conquista o público, vira um fenômeno, entregar um bom final se torna uma missão quase impossível. Os roteiristas passam a lidar com o medo de decepcionar, com a pressão dos fãs, com a necessidade de entregar algo épico. E é justamente aí que muitos erram, porque o final de uma série não precisa ser gigantesco, ele precisa ser coerente. Breaking Bad, por exemplo, entendeu isso muito bem. Ela soube encerrar no auge, respeitando tudo o que construiu até ali, com cada detalhe fazendo sentido. Talvez seja por isso que, mais de 10 anos depois, ainda falamos sobre ela com tanto respeito. Mas dentro da série tem essa sorte. Algumas simplesmente não sabem quando ou como dizer adeus. The Walking Dead é o exemplo perfeito disso. O que começou como uma das séries mais promissoras da década acabou se alongando até perder completamente a essência. Personagens descaracterizados, tramas sem propósito e um final que não emocionou ninguém. É triste ver algo que já foi tão grandioso terminar desse jeito, andando sem nenhum rumo. No vídeo de hoje, vamos analisar cada uma delas e entender como acabar uma série de sucesso da maneira correta, comparando os dois extremos. Breaking Bad, que soube encerrar com maestria, e The Walking Dead, que acabou se arrastando até cavar sua própria cova. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Desde o primeiro episódio, Breaking Bad já mostra que não é só mais uma série sobre crime ou drogas, ela tem um propósito diferente. A primeira temporada é sobre o desespero, sobre o que acontece quando um homem comum se vê encurralado pela vida. Walter White é um professor inteligente, mas frustrado, cansado, invisível. Quando descobre que tá com câncer, tudo muda. De repente, ele percebe que vai morrer sem ter deixado nada, sem ter vivido de verdade. E é essa mistura de medo e orgulho que acende o pavio. A cada episódio, o nosso protagonista se afasta um pouco mais do homem que foi, e o roteiro mostra isso com uma calma assustadora. Quando ele mata Crazy Eight, por exemplo, a cena não é só sobre um homem matando o outro, é sobre alguém cruzando uma linha invisível, da qual não existe mais retorno. E isso é o que é mais perturbador. A série não quer que você apoie o que ele faz, ela quer que você entenda. O mais impressionante é como essa transformação acontece diante dos nossos olhos de forma tão natural. A jornada de Walter White é quase um espelho do que o poder faz com as pessoas. No começo, ele parece só um cara tentando salvar a própria família, mas aos poucos você percebe que tem algo mais ali. Ele não tá cozinhando metanfetamina só por necessidade. Existe orgulho, existe ego, existe uma vontade de provar que ele é capaz de ser alguém. E a série constrói isso de um jeito sutil, sem precisar te explicar nada. Cada cena diz algo sobre ele. O momento em que o Walt aparece de cueca no deserto segurando uma arma se tornou um ícone, e não só pela bizarrice, mas pelo contraste. Aquele homem comum, assustado e fora de lugar é o mesmo que no futuro, ironicamente, comandaria o Império. É um mundo de silêncio e perigo, e dentro desse universo do tráfico, o personagem parece se sentir vivo pela primeira vez. O público se envolve porque vê algo real ali, o desejo humano de ter controle, de se sentir importante, mesmo que isso custe tudo. É nesse ponto que Breaking Bad se torna mais do que uma série, ela se torna um reflexo cruel e distorcido de nós mesmos. A série também acerta muito por causa do seu ritmo. Ela pode parecer um pouco lenta pra quem nunca assistiu nada do tipo, mas o crucial é que cada detalhe importa. É uma história que confia na inteligência do espectador. Vince Gilligan, o criador, não trata o público como alguém que precisa de explicações a cada 5 minutos. Ele deixa que a própria narrativa fale, e isso cria uma sensação rara. Você sente que tá vendo algo real, nada parece forçado, nada parece escrito apenas pra chocar. Episódios como One Minute, Half Measures e Full Measure mostram o quanto a série é precisa na construção de tensão. Nada é resolvido com pressa. A série nunca trata a violência como algo fácil ou legal. Ela mostra o peso psicológico e moral de cada decisão. Quando Jesse mata Gale chorando, a gente entende que aquela culpa ele irá carregar pelo resto da vida. E isso é o que torna essa série tão poderosa. Não há heróis nem vilões, só pessoas pagando o preço das próprias decisões. Breaking Bad é uma aula sobre como terminar uma
história no momento certo. Enquanto muitas séries se estendem até perder a identidade, ela fez o contrário, encerrou no auge. Cada temporada tem começo, meio e fim bem definidos, e o arco de Walter White se encerra como um ciclo perfeito, inevitável, necessário e merecido. O episódio Ozymandias é o melhor exemplo. O Império desaba, o Hank é morto, o Walt finalmente colhe tudo aquilo que ele plantou. Mesmo as mudanças nos bastidores, como a saída de personagens ou alterações no roteiro, foram incorporadas com inteligência. A série nunca perdeu o tom, nunca deixou de ser coerente. Até os personagens menores têm propósito dentro da trama. E por trás de tudo tá a visão de Vince Gilligan, que nunca esqueceu qual era o verdadeiro tema, a transformação de um homem comum em um monstro, e o quanto esse processo é fascinante e assustador. Breaking Bad termina como começou, com silêncio, com tensão, com humanidade. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tanto tempo, ela continue sendo referência máxima de como se encerra uma série de forma certa. The Walking Dead começou de uma forma extraordinária e não só por causa dos zumbis. Desde o primeiro episódio dava pra sentir que havia algo único naquela obra. A série não queria apenas assustar, queria emocionar. O piloto é uma das melhores estreias já feitas na TV. O Rick acordando sozinho no hospital, caminhando por corredores silenciosos, até encontrar aquela porta trancada com o aviso Don't Open, Dead Inside, é um momento de puro terror, mas também de solidão. Frank Darabont, o criador da primeira temporada, filmou tudo com um olhar poético, a fotografia, o silêncio, o desespero, e quando o Rick finalmente reencontra a família, o impacto é real. São apenas 6 episódios da primeira temporada, mas parece que é um filme completo, com uma construção cuidadosa em que o suspense só crescia. Essa primeira temporada é o coração da série, não pelo sangue ou pela violência, mas porque ainda havia algo genuíno nas relações. Rick queria proteger a família, Shane lutava entre razão e instinto, Glenn representava a esperança, e até personagens secundários tinham motivações compreensíveis, e isso, curiosamente, é o que a série mais perderia com o tempo. As temporadas seguintes conseguiram manter o fôlego por um bom tempo. A fazenda de Herschel, a prisão, o governador, todos esses arcos exploravam não só o apocalipse, mas o que acontece quando a civilização desaba e o que as pessoas são capazes de fazer pela sobrevivência. Momentos como a morte de Shane, a queda da prisão e a perda de Lori mostravam que The Walking Dead sabia equilibrar drama e brutalidade. O problema é que a partir de um momento, a série começou a mudar o foco. A atenção passou a depender mais de choques do que da própria narrativa. Talvez um dos últimos momentos que sejam realmente impactantes é a chegada de Negan. Depois disso, a série só desabou. Desde a 7ª temporada, a brutalidade não servia mais à história, servia apenas para tentar gerar audiência, algo que The Walking Dead perdeu completamente nas últimas temporadas. Mas ainda assim, por baixo de tudo, havia bons personagens tentando sobreviver ao roteiro. Daryl e Carol ganharam por um tempo camadas que mantinham o público preso, mesmo quando a trama já dava sinais de cansaço. Davi, o mais triste é que a partir da 7ª temporada, The Walking Dead se tornou vítima do próprio sucesso. O arco do Negan foi estendido até a exaustão, os episódios começaram a se arrastar, com diversos arcos acontecendo ao mesmo tempo, mas sem que nenhum realmente importasse. A morte de Carl na 8ª temporada foi o golpe final. A relação de pai e filho entre o Rick e Carl era um dos melhores arcos da série, um pai tentando ensinar o filho a ser bom num mundo em que já não se sabe mais o que é bondade, mas quando Carl morre, tudo isso é simplesmente jogado fora. O final da Guerra com os Salvadores, por exemplo, acabou sendo o símbolo da decadência da série. Aquilo que deveria ser o grande clímax se transformou em uma das resoluções mais mal executadas de The Walking Dead. O conflito foi apressado, a grande batalha nem existiu, tudo foi mal dirigido e o desfecho do Negan acabou parecendo artificial e vazio. Depois disso, com os sussurradores, até que a série tentou se salvar, alguns episódios bons ali e aqui, mas de novo, tudo alongado ao máximo, os roteiros continuaram inconsistentes e, pra piorar, a sensação de que cada nova temporada existia apenas para manter a marca viva e não a história. O que veio depois parecia quase uma paródia do que The Walking Dead já foi. Michonne desaparecendo sem explicação, personagens sumindo e reaparecendo como se o roteiro estivesse improvisando. Tudo isso tirou o peso das
emoções. Os vilões deixaram de ser complexos e viraram caricaturas. Alpha e Beta pareciam ameaçadores no papel, mas na prática deixaram um pouco a desejar. E o que dizer de Commonwealth, uma tentativa de retornar às origens políticas da série, mas sem a mesma força. Os figurinos pareciam cosplay, os diálogos soavam artificiais e até os zumbis pareciam agir de forma inteligente só porque o roteiro precisava. O final, com promessas de spin-offs, foi o símbolo da decadência, uma série que começou íntima e real e terminou como um comercial de si mesma. The Walking Dead é um retrato perfeito do que acontece quando uma história perde sua essência. A primeira temporada, sob o comando de Frank Darabont, tinha algo que poucas outras séries conseguiram repetir: honestidade. Cada cena, cada silêncio, cada lágrima tinha peso. Darabont foi demitido cedo demais e junto com ele foi embora a emoção do projeto. O elenco sentia isso. Basta ver as entrevistas de Norman Reedus e Jon Bernthal, relembrando aqueles dias com nostalgia. Eles falam de um tempo em que o elenco e a equipe realmente se importavam, e talvez seja isso que mais dói em The Walking Dead, perceber que ela poderia ter sido uma das melhores séries da história se tivesse parado na hora certa. Mesmo com todos os tropeços, ela ainda marcou uma geração, e seu legado tá lá nas primeiras temporadas, nas atuações intensas e naquela sensação de estar acompanhando algo verdadeiro, cru e emocional. No fim, talvez essa tenha sido a verdadeira tragédia da série. Ela continua existindo até hoje, com alguns spin-offs, mas sem nenhum traço de identidade que um dia possuiu. De muitas formas, Breaking Bad e The Walking Dead caminharam lado a lado, duas séries que redefiniram a televisão e dominaram conversas durante os anos 2010. Ambas começaram com uma força criativa impressionante, com um protagonista tentando salvar a família e sobreviver em meio ao caos. Enquanto Breaking Bad é sobre o nascimento de Heisenberg, The Walking Dead é sobre a desconstrução de Rick Grimes. Walter começa fraco, invisível e termina como um monstro. Rick, ao contrário, começa como um herói clássico, policial justo, o símbolo da ordem, mas ao longo dos anos é testado, destruído e reconstruído inúmeras vezes. Ambas são jornadas fascinantes de transformação de personagem, mas apenas uma chegou ao destino que prometeu. Enquanto Breaking Bad cumpriu esse arco até o último episódio, The Walking Dead perdeu seu protagonista 2 temporadas e meia antes de acabar. E é aí que tá a grande diferença, no destino. Breaking Bad sempre soube pra onde estava indo, desde a calça voando no deserto no primeiro episódio até o corpo do Walt jogado no chão do laboratório. Havia um plano, sabe? The Walking Dead, por outro lado, começou com um propósito, mas se perdeu no caminho. Frank Darabont tinha uma visão, uma série sobre pessoas tentando permanecer humanas em meio ao fim do mundo, mas quando ele saiu, levou junto a alma do projeto. A ironia é que o sucesso imediato de The Walking Dead foi o que a matou. Desde os primeiros episódios já era claro que Frank Darabont tinha criado algo diferente, uma série que tratava o apocalipse com peso emocional, quase como um drama sobre culpa e sobrevivência. Que nem a gente disse antes, o piloto dessa série é um espetáculo à parte, mas o que nasceu como uma história íntima e sombria acabou se tornando um produto de massa. Conforme os episódios, a audiência crescia radicalmente, e foi por causa desse sucesso colossal que fez os produtores perceberem que tinham um fenômeno em mãos, e com isso veio o controle, o medo de acabar cedo demais. As temporadas seguintes foram se estendendo até o desgaste, e mesmo que no começo era possível mascarar esse amontoado de episódios, com o tempo foi só piorando. A história começou a repetir sempre o mesmo ciclo, um novo vilão, uma nova comunidade, uma nova guerra. Enquanto isso, por outro lado, Breaking Bad teve que lutar para sobreviver. Foi uma série que cresceu aos poucos, sem marketing gigantesco, sustentada apenas pela consistência do roteiro e pela visão de Vince Gilligan. Cada temporada parecia um passo lógico, uma evolução real. A quinta foi o auge, e por isso mesmo foi o fim. Breaking Bad acabou quando o público ainda queria mais. The Walking Dead continuou quando o público já estava cansado. O que diferencia Breaking Bad e The Walking Dead é que uma confiava na própria história e a outra no próprio nome. Breaking Bad nunca precisou de truques nem de choques gratuitos para manter o público. O interesse vinha do roteiro, da tensão, da transformação real dos personagens. Já The Walking Dead, com o tempo, passou a depender de impacto, como se cada morte ou reviravolta fosse uma oportunidade para esconder o vazio que a história passou a ter. Vince Gilligan construiu um final planejado em que cada detalhe
detalhe tem propósito. A AMC, ironicamente, a mesma produtora de Breaking Bad, fez o contrário com The Walking Dead, construiu um império que esqueceu o motivo pelo qual começou. No fim, a verdadeira mensagem é que nem toda história precisa durar pra sempre. Breaking Bad compreendeu que toda grande jornada precisa de um final e não de um prolongamento. The Walking Dead tentou ser infinita e acabou virando uma sombra de si mesmo, um eco de algo que já foi grandioso. Breaking Bad, mesmo expandindo seus universos com El Camino e Better Call Saul, mostrou que sabia o próprio valor. As histórias que vieram depois foram um bônus, não uma tentativa de ressuscitar algo que já tinha terminado de forma perfeita. Já The Walking Dead se arrastou por tantos anos que perdeu o próprio sentido, virou uma franquia de zumbis, spin-offs, prequels, continuações, mas sem aquele brilho que um dia teve. E é por isso que uma acabou de forma perfeita e a outra se tornou esquecida. Vince Gilligan entendeu o poder de se encerrar no auge. Ele sabia que às vezes a maior vitória é ter a coragem de terminar, e foi isso que fez Breaking Bad viver pra sempre, porque o impacto de uma história bem contada não se mede pela quantidade de temporadas, mas pela forma como ela permanece viva na memória de quem a assistiu. A verdadeira diferença entre elas não tá só no final, mas no legado. Uma soube quando parar e por isso nunca morreu. A outra tentou durar pra sempre e acabou desaparecendo no próprio excesso. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Aproveite e deixe aí nos comentários a experiência que você teve assistindo essas séries. Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist de Breaking Bad e também de The Walking Dead aqui no canal, então corre lá pra ver, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!